Segundo Reis, do capítulo 8 ao capítulo 10. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então, o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: Faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: Sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: Vai e dize-lhe: Hás de sarar. Contudo, o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Azael, fitando nele os olhos até que este ficou confundido. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que meu senhor está chorando? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Azael: Que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: O Senhor mostrou-me que tu hás de ser rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. Ao outro dia, Azael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Azael reinou em seu lugar. Ora, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá,
começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo, porquanto lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada, a ele e a seus filhos, para sempre. Nos seus dias, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou a Zair com todos os seus carros, e ele se levantou de noite com os chefes dos carros e feriu os edomitas que o haviam cercado. Mas o povo fugiu para as suas tendas. Assim, os edomitas ficaram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Judá? Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia. Era neta de Onri, rei de Israel. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. Ora, ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a pelejar contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Depois, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos, toma na mão este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Quando lá chegares, procura a Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o para uma câmara interior. Toma, então, o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta a Ramote-Gileade. E quando chegou, eis que os chefes do exército estavam sentados ali, e ele disse: Chefe, tenho uma palavra para te dizer. E Jeú perguntou: A qual de todos nós? Respondeu ele: A ti, chefe. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe azeite sobre a cabeça. E lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor,
para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto o escravo como o livre, em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Saiu, então, Jeú aos servos de seu senhor, e um lhe perguntou: Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes respondeu: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles replicaram: É mentira. Dize-no-lo, pedimos-te. Ao que disse Jeú: Assim e assim ele me falou, dizendo: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e cada um tomou a sua capa e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, tinha Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão tinha voltado para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se isto é o vosso parecer, ninguém escape nem saia da cidade para ir dar a nova em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jizreel, porque Jorão estava acamado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. O atalaia, que estava na torre de Jizreel, viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro a perguntar: Há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: Há paz? Respondeu Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então Jorão enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: Há paz? Respondeu Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar se parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Disse Jorão: Aparelha-me o carro. E lhe aparelharam. Saiu Jorão, rei de Israel, com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, para irem ao encontro de Jeú. E o encontraram no campo de Nabote, o jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: Há paz, Jeú? Respondeu ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão deu volta e fugiu
dizendo a Acasias: a traição, Acasias! Mas Jeú, entesando o seu arco com toda a força, feriu a Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu do seu carro. Disse então Jeú a Abidcar, seu ajudante: levanta-o e lança-o no campo da herança de Nabote, o jizreelita. Pois lembra-te de indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e nesse mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, levanta-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu isto, fugiu pelo caminho da casa do jardim, e Jeú o perseguiu, dizendo: a este também, matai-o. Então o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão. Mas ele fugiu para Megido, e ali morreu. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Ora, Acasias começara a reinar sobre Judá no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Depois, Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve pai Zinri, que matou a seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu. Depois disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar. Porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, pelo que ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jizreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo que vos chegar esta carta, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros e cavalos, e uma cidade fortificada, e armas, escolhei o melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo, e disseram: eis que 2 reis não lhe puderam resistir. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa, o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú: nós somos teus servos, e tudo quanto nos ordenares,
Faremos. A homem algum constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Depois lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois comigo, e se quereis ouvir a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde ter comigo a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os 70 filhos do rei e os mataram. Puseram as cabeças deles num cestos e lhas mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Ao sair ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias. E Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, e a seus amigos íntimos, e os seus sacerdotes, até não lhe deixar ficar nenhum de resto. Então Jeú se levantou e partiu para ir a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, encontrou-se com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Responderam eles: Somos os irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, 42 homens, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou: O teu coração é sincero para comigo como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: É. Então, se é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão. E Jeú fê-lo subir consigo ao carro, e disse: Vem comigo, e vê o meu zelo para com o Senhor. E fê-lo sentar consigo no carro. Quando Jeú chegou a Samaria, feriu a todos os que restavam de Acabe em Samaria, até os destruir, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Depois ajuntou Jeú todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Aquele que faltar não viverá. Jeú, porém, fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E eles a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo o Israel, e vieram
todos os adoradores de Baal, de modo que não ficou deles homem algum que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado a outro. Então disse ao que tinha a seu cargo as vestimentas: tira vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, que porventura não haja entre vós algum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Assim, entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú tinha posto de prontidão do lado de fora 80 homens, e lhes tinha dito: aquele que deixar escapar alguns dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida a vida dele. Sucedeu, pois, que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos oficiais: entrai e matai-os, não escape nenhum. Então os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os oficiais os lançaram fora, e, entrando no santuário da casa de Baal, tiraram as colunas que nela estavam e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal, fazendo dela uma latrina, como é até o dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Todavia, Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ora, disse o Senhor a Jeú: porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste à casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez Israel pecar. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Hazael feriu a Israel em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, aos Gaditas, aos Rubenitas e aos Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, por toda a Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. Em seu lugar reinou seu filho Jeoacás. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.